pode manter a postura aqui pro meu canal. Bem-vindos de volta ao Debs na Holanda. Que agora a gente mudou de nome. Se você não assistiu, tem um vídeo aqui que a gente falou sobre isso. E hoje a gente está no nosso segundo vídeo sobre o nosso processo de compra de casa na Holanda, que agora a gente é landlord e lady. E no vídeo de hoje a gente vai falar a gente vai falar sobre como foi o processo em si de compra da casa. Então a gente vai falar sobre custos gerais, quem que a gente precisou conversar, quais foram os documentos que a gente precisou para todo esse processo de compra. E eu trouxe meu excelentíssimo marido maravilhoso que sabe de tudo e resolveu tudo. Eu só assinei. E escolhemos a casa. Então é isso, galera. Vamos embora. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar pra vocês foi sobre o Mortgage Advisor, que é a pessoa que explica pra gente, consegue pra gente, organiza tudo sobre o financiamento da casa. Como eu falei no vídeo passado, a primeira parte desse vídeo sobre a compra, a gente entrou em contato com alguns Mortgage Advisor. É difícil falar. Mortgage Advisor. Pra saber quanto é que a gente precisaria. E aí, na época, eles fizeram algumas perguntas pra gente, tipo, idade, qual era a nossa idade, porque isso interfere também, né, no valor de algumas coisas que a gente vai explicar. Quanto que a gente ganhava, óbvio, cada um, porque a renda somada dos dois conseguiria aumentar, logicamente, o valor do financiamento. Que informação que eles pediram naquela época? Foi só, né? Condição de trabalho, se é permanente. É importante. Aqui na Holanda, como eu falei, existem dois tipos de contrato, basicamente, que é o contrato temporário e o contrato permanente. Que o nome já diz tudo, né? E o contrato permanente é, assim, meio que vitalício com a empresa. E isso influencia muito na questão do financiamento. Se você tem um contrato temporário, vai ser um pouco complicado a questão. Mas, caso você tenha um contrato temporário, existe uma... O seu não precisou, né? Não, porque o meu era permanente. Ah, tá. Existe aqui uma cultura, né? Vamos dizer assim. Enfim, existe um documento aqui que as empresas podem dar, que é a Intention Letter. Que é basicamente, ela fala, essa pessoa tá aqui trabalhando com a gente de forma temporária, de contrato temporário, mas a gente tem a intenção de renovar para um permanente. É basicamente isso que diz essa carta. E aí, no meu caso, por exemplo, que tem um contrato temporário com a empresa que eu trabalho hoje, eles me deram essa carta pra questão do financiamento. E esse primeiro contato que a gente teve com o Mortgage Advisor, ele já deu esse alerta pra gente, pra eu ir atrás, por exemplo, dessa carta. Pra gente conseguir pra eu incluir o meu income, meu salário, pra conseguir o financiamento melhor. E aí, esse foi o primeiro ponto que a gente fez com relação a esse processo de casa, que foi entrar em contato com esse mortgager, falar nossas informações, eles deram esse feedback pra gente, e aí eu já fui atrás dessa carta. Eles fizeram tipo umas projeções, né, pra falar, se você conseguir essa carta, a soma dos dois rendimentos de vocês vai dar esse total de financiamento no máximo, as parcelas podem ser assim, assim, assada. E aí foi a hora que a gente foi botando no lápis pra ver se realmente valia a pena ou não. Sim. A compra da casa, ou enfim. E aí depois que a gente fez todo aquele rolê de visitar a casa, blá blá blá. E finalmente a gente conseguiu a nossa oferta aceita, que foi nessa casa maravilhosa. Que no próximo vídeo a gente vai fazer um mini tour por aqui. Então já se inscreve aqui no canal pra você seguir e esse rolê todo. E aí a gente começou realmente a juntar os documentos que a gente precisava. Não, os documentos, na verdade, não são tantos, não. Depois que a gente tá com a oferta aceita, para poder dar entrada com financiamento no banco, o banco vai pedir os passaportes de identificação, no nosso caso, que não somos europeus, a permissão de residência, o contrato de trabalho e a carta de intenção, no caso de Débora. Uhum. O banco também pede uma avaliação da casa, que é feita por, entre aspas, um avaliador independente, que esse avaliador ele vai dizer para o banco que aquela casa vale tanto e o banco ele vai te financiar, o banco vai te emprestar até no máximo aquele valor. Mas você que paga esse cara, então na prática você que diz para ele o valor que você quer
que ele avalie. No nosso caso, ele avaliou a casa com o mesmo valor que a gente ofereceu. E aí a gente pode ter 100% de financiamento. Aqui você não é obrigado a dar entrada na casa. Isso é super importante, né? Muita gente talvez pergunte isso. Quanto é que tem que dar de entrada? Não precisa. A gente só veio aqui com financiamento e tá pagando as parcelas como se fosse um aluguel, só que em vez de você estar, enfim, dando esse dinheiro só por aluguel, a gente tá investindo numa coisa que é nossa agora. Sim. E realmente é um sentimento muito bonito. E aí, uma vez que você tá com toda essa documentação, o teu Mortgage Advisor ele vai te mostrar. O nosso caso, ele era independente, ele não era afiliado a nenhum banco, ele pode ser afiliado a algum banco. Calma, o nosso Mortgage não era da corretora? Ele é da corretora, não do banco. Sim. Então ele mostrou pra gente todas as opções de banco que tinha naquele dia. Basicamente ele pega uma lista, tais bancos estão com essas taxas hoje, essas são as condições pro prazo, porque a taxa de juros ela é fixa por um determinado tempo. A nossa a gente fixou ela por 7 anos, então depois de 7 anos a gente vai pegar a taxa de juros como ela estiver no mercado, se Deus quiser mais baixa. Isso também é super importante, né, falar que você disse agora. E, inclusive, um dos motivos que a gente resolveu comprar a casa foi essa questão das taxas daqui. Elas são menores que no Brasil, por exemplo. Lá no Brasil, as taxas de financiamento são mais ou menos... Deve estar uns 10, 12, 14%. Que é alto. E aqui tá nesse valor. Inclusive, quando a gente começou a ver esse negócio da casa, a gente descobriu que na época da pandemia chegou a ser, sei lá... 1,5%. Tá ligado? Bizarro. E enfim, vale bastante a pena. Principalmente eu acho que por essa questão da taxa ser bem menor. E aí a gente consegue, enfim, realmente colocar esse dinheiro em um investimento em algo que vai ser nosso. Que é nosso, né? Sim. E aí, o que mais? Aí quando você tem toda a documentação, sua documentação pessoal e a avaliação da casa, aí você dá a entrada e aí você escolhe o banco. No nosso caso a gente escolheu o ABN, é tipo o maior banco daqui, o concorrente entre o primeiro e o segundo lugar. Você dá a entrada junto com a ABN e aí eles vão te fazer uma oferta oficial daquele produto que eles estão te vendendo, daquele empréstimo. Uma vez que você está com o empréstimo já, entre aspas, garantido ali, você também marca a data de ir no cartório e aí se você se organiza e negocia com os antigos proprietários, né, com os vendedores, a data que eles vão sair e que você recebe as chaves. Você marca esse dia de ir no cartório, então, no decorrer desse tempo pro cartório, você termina toda a documentação com o banco, você assina, manda para eles e tal. E aí, no dia que você vai pro cartório, oficialmente, aí você assina a escritura da casa e assina acho que é uma escritura também com o banco, né, com o seu financiamento, com o seu empréstimo. Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia, com o banco. E aí você recebe a chave da casa. Teoricamente no cartório, ou um pouco antes, ou um pouco depois. No nosso caso, a gente recebeu logo antes. A gente veio na casa, você faz uma vistoria da casa antes de receber no cartório, só para confirmar que, sei lá, não destruíram a casa nesse... Isso é spoiler pro próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai mostrar como foi esse dia aí de receber a chave. Mas outra coisa que você esqueceu de falar foi do tradutor, né? Para você ir no cartório aqui, o procedimento de escritura, de assinar uma escritura, é obrigatoriamente por lei em holandês, ainda que todo mundo fale inglês. Então, por lei, nós que não somos fluentes em holandês, temos que contratar um tradutor. E aí, nesse caso, quando tinha que contratar um tradutor, a gente contratou uma tradutora para português, né? Porque fica mais fácil. A gente fala inglês, mas ia ter que pagar o tradutor mesmo, contratou para português. E ainda mais que uma coisa super importante, né? Então, foi legal. O que mais? E é isso. É super simples comprar uma casa na Holanda, assim, ó. Mas o processo, ele é simples, eles são poucos passos. No nosso caso, ele foi mais demorado só porque, assim, o processo de encontrar a casa e ter a oferta aceita é trabalhoso. Eu acho que é a etapa mais complicada mesmo. Mas depois disso, a burocracia é tranquila. Aí a gente esperou uns 3 meses entre a data que a gente teve a oferta aceita, 3 a 4 meses, até o dia que o pessoal ficou de entregar a chave pra gente, seu dia do cartório. E beleza, depois que você foi no cartório, pegou a chave e tudo, aí você tem que, sei lá, passar as contas pro teu nome, né? Normal, sei lá, de água, luz. E e você tem que se cadastrar aqui na Holanda, a prefeitura, o governo sabe de tudo, onde você mora, com quem, etc. Então, a gente era cadastrado no nosso endereço em Amsterdã, na prefeitura de Amsterdã. A gente teve que se cadastrar na prefeitura daqui de Esselstein. E aí, quando a gente se cadastra aqui, automaticamente eles avisam para Amsterdã que a gente saiu de lá. Não precisa se descadastrar de lá. E aí, com relação a, tipo, quem a gente entrou em contato no final, então foi realmente o Mortgage Advisor. A gente fechou com a corretora, né, do nosso Makelap. Então,
o nosso Mortgage Advisor era de lá, o nosso maquilar era dessa corretora, que era uma corretora local aqui dessa cidade que a gente mora hoje. E o avaliador da casa, não, é que fala? O avaliador que fez a avaliação... Aí ele tem que ser um terceiro, né? Isso, não tem pode que ser ser da um corretora. cara... Tem que ser, oficialmente, tem que ser uma pessoa independente. Mas também era um cara aqui da cidade, que é de dentro da máfia dos caras, então todo mundo é brother. Aí também a gente pagou por fora uma inspeção técnica da casa, porque o nosso maquilar ficou fazendo na cabeça. Ainda que eu sabia que não precisava, porque ele fez um relatório lá de 25 páginas dizendo, tá tudo bem, não precisa arrumar nada. E, inclusive, foi dos nossos critérios de escolher casa também, eram casas que a gente não precisasse urgente de reforma. Então, todas as casas que a gente foi visitar, a gente colocava isso no filtro, né? Que a gente não precisaria, sei lá, fazer obra de chão, de parede e tudo mais. Assim, a gente precisa fazer algumas coisas aqui, mas não é nada urgente que impede a gente de viver aqui. E isso era um filtro que a gente tinha. E eu acho que também por isso um pouco foi complicado essa questão de conseguir a casa, né? Porque a gente queria uma casa já pronta. E é que muitas casas que você vai visitar, elas têm ou que botar piso, ou que, sei lá, Todas fazer nada, né? Casa obra, velha, às casa vezes. velha, muita casa velha aqui. Tem casa do pré-segunda guerra que a gente viu. Casa de 1910, 1920. Pois é. A nossa é anos 90. Aí, beleza. Então, vamos lá. Foi o Mortgage Advisor, o maquilar, o cara que faz a avaliação, o inspetor. Vamos a gente botar, também pegou a avaliação técnica. Calma. Aí teve a tradutora e o cartório. E aí, vamos dar nome aos bois, né? Quanto foi que a gente gastou? No total, a gente gastou nesse processo de compra, não tô falando da compra em si, mas o processo de compra, tava salvando um dinheirinho pra fazer todo esse processo, porque ele é custoso, muito custoso. E a gente gastou aproximadamente um total de 8 mil euros. Mais 9 mil euros. Então, vamos com calma. Quanto que a gente gastou de maquilar, que é o corretor? O corretor. A gente deu aqueles 500 euros no começo pra ele procurar a casa e depois ele pagar o resto. 3.500. 3.500. Depois a gente foi pro Mortgage Advisor da corretora. Foi mais quase 3 mil. 2.800, um bagulho assim. Aí depois a gente conseguiu técnica. a casa, foi pra inspeção técnica. Pro cara avaliar quanto valia. Pro inspeção. avaliador, é verdade. Pro avaliador, avaliador. que é pro cara falar quanto valia a casa mesmo. Foi Inclusive, gente, assim, esse avaliador, ele é importante. Eu fiquei até nervosa na época se ele realmente ia dar esse valor ou não. Porque o valor que ele dá da casa é o valor que o banco vai dar pra você. É o máximo valor que o banco te empresta. Então, se você coloca um valor muito exorbitante pra uma casa que talvez não valha isso, só porque você quer muita casa, pode ser complicado. Porque você pode perder aí no financiamento. Você vai ter que arcar por fora, né? Se você quiser. Então, e aí o avaliador foi quanto? 700? 800. Nossa, estamos um pra cima. Você que é redondando pra baixo, né? Depois que o cara deu a avaliação da casa, Aí falou fez que a estava inspeção certo. técnica lá, que foi mais uns 500 euros. E aí, cartório e tradutor. O cartório foi meio estranho. O cartório eu acho que era tipo 1.200, era 600 cada escritura. Mas eles foram uma caralhada de taxa em cima, né? Então, tinha imposto sobre a taxa do cartório, porque esse valor não incluía imposto. Tinha mais umas paradas aí também, que tinha lá a taxa de vir presencialmente no cartório, só que a única opção era presencial. Era taxinhas pequenas, sei lá, 30, 40, 50 euros. E a tradutora eu acho que foi 350. E cartório, o tradutor e o avaliador da casa, a gente pesquisou tudo na internet, né? Tipo, pra achar quais seriam os mais em conta. Não, foi isso, não. O avaliador sim. O cartório, o pessoal da... foi o pessoal que indicou. O pessoal da corretora indicou um cartório, falou que era o mais barato da região. Eu não pesquisei outros, né? Falou que era o mais barato, a gente foi lá. E a tradutora, o cartório indicou. Só que eles indicaram, pô, né? Eles venderam o serviço. Depois que eu descobri que eles cobraram, acho que foi 80 ou 100 euros pra indicar a tradutora. Fora o preço da tradutora. Era outra taxa que tinha pra fazer. Então, tipo assim, taxa de serviço de encontrar um tradutor, tá ligado? E todo esse processo que a gente fez, graças a Deus... Somos o bagulho aí vai dar uns 8, 9 pau. E aí todo esse processo que a gente fez, toda a comunicação que a gente precisava fazer... Dava pra ser em inglês, claro que todo documento que a gente recebia ou precisava assinar era em holandês, mas toda a comunicação que a gente teve com a corretora que a gente contratou em inglês, eles explicaram tudo pra gente em inglês. No cartório teve essa questão da tradutora, então foi tranquilo também, mas o pessoal do cartório falava inglês também. Então, a questão de não falar holandês não foi um empecilho pra gente em nenhum momento de comprar e de entender esse processo de compra. Então, acho que isso é importante falar também, né? Às vezes você se sente, mas eu não falo a língua, eu não vou conseguir. Não, dá certo. É isso. Tchau.
isso, gente. Esse foi todo o nosso processo de compra, valores, quem que a gente precisou falar, quem que a gente precisou contratar e todos esses documentos aí que a gente precisou. Como a gente falou, o processo de compra realmente não foi tão complicado e exaustivo como foi o processo de compra, ou de procura da casa. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E no vídeo que vem, pra gente fechar essa série sobre a nossa compra da casa aqui na Holanda, a gente vai falar... Eu fiz uns vídeos durante a mudança, no primeiro dia que a gente se mudou, mostrei a casa vazia, o dia que a gente recebeu as chaves. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!